Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração. Desde já quero pedir a você que deixe seu like, isso nos ajuda bastante, ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos para outras pessoas. Peço que você comente o que você está achando do vídeo, comente o seu pedido de oração e comente o que Deus fez na sua vida através dessas orações. Peço que você também compartilhe com uma ou mais de umas pessoas, para que a palavra de Deus venha chegar até elas e que Deus também venha alcançar elas e venha operar milagres e maravilhas através dessas orações na vida dessas pessoas. E sem perda de tempo, vamos para o texto que a gente vai meditar. A gente vai meditar em Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 22, que vai dizer assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Pessoal, mais uma vez aqui a gente vê os fariseus, os religiosos da época, tentando achar algum erro, tentando achar alguma contradição em Jesus. E nesse momento aqui a gente vê eles vindo fazer um teste com Jesus, achando que Jesus ia ser contra o império, né? Ia ser contra o pagamento de impostos. Que a gente vê aqui os fariseus consultando entre si, né? Se reuniram entre eles, pegaram alguns discípulos deles e mandaram para que eles viessem tentar Jesus. A gente vê o discurso deles, eles chegaram adorando Jesus, falando que Jesus ele era mestre verdadeiro, que ensina o caminho da verdade e tal. Aí eles vai e perguntam para Jesus: é lícito pagar tributo ao César? Ou seja, em outras palavras, o que o senhor acha sobre pagar imposto para o governo? O que o senhor acha de ficar pagando para o governo? E aí, o que o senhor acha disso? Eles esperando que Jesus falasse: não, isso daí é errado, não tem que pagar não, tem que ser caloteiro, não é para pagar nada e tal. Ou seja, eles queriam pegar Jesus numa contradição ali, e também alguma ocasião para poder acusar Jesus lá na frente, para falar que ele era contra Roma, porque depois a gente vê que os fariseus fizeram todo um esquema para tentar incriminar Jesus perante o Pilatos, né? E o Pilatos não achou acusação nenhuma. Se Jesus tivesse falado ali que não podia pagar, eles poderiam achar até alguma acusação, né? Mas Jesus, já sabendo da malícia, respondeu sabiamente, e dizendo como ele falou, ele pegou a moeda e falou: dá de César o que é de César, se aqui tem o rosto dele, então é dele. Dá para ele o que é dele e dá a Deus o que é de Deus. E a reflexão que eu trago para a gente refletir com essa passagem é: o que é que Deus quer? O que é que eu devo dar para Deus? O que é de Deus? Porque Jesus fala assim: dá a César o que é de César, ou seja, a moeda. Tinha moeda lá, dá para ele a moeda porque é dele, e dá para Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Dinheiro, adoração, coisas, presentes. O que é que Deus quer? Porque
Sabemos que Deus ele quer que a gente o adore, mas e se eu falar para você que não é somente isso que Deus quer? E não é só adoração que Deus quer. E também não vou falar dinheiro. Não é só adoração que Deus quer. Porque se você está achando que eu vou falar que não é só adoração que Ele quer, e sim Ele quer dinheiro, dízimo também, não vou falar isso. Não vou falar isso. O que eu venho falar aqui é que Deus ele não quer apenas só a adoração. Porque se a gente for ver, quem pede adoração lá no deserto é o diabo. Ele pediu adoração para Jesus. Se está sendo uma adoração verdadeira ou não, ele só pede adoração, o diabo. O diabo só pede adoração. E também, se a adoração resolvesse, se somente a adoração a Deus resolvesse, se eu chegasse e ficar só adorando a Ele, resolvesse, se fosse só isso que Deus quer, Jesus não ia chamar de hipócritas esse pessoal aqui. Porque vocês viram como eles já chegaram? Oh, mestre, sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, tu não olhas a aparência dos homens e tal. Ou seja, eles já chegaram adorando Jesus ali, mas não é uma adoração verdadeira. Jesus já foi chamando eles de hipócritas. Isso também me faz lembrar o gadareno, quando o endemoniado gadareno lá em Marcos 5, do capítulo 6, versículo 6 em diante, a gente vê que o endemoniado ele se prostrou e adorou Jesus antes de pedir permissão para entrar nos porcos. Ou seja, tem pessoas hoje dentro da igreja que está cheia de demônio e adora Jesus e adora a Deus. Então, se somente a adoração resolvesse, então estava tudo certo. A pessoa podia ficar cheia de demônio, fazendo tudo que é errado, fazendo tudo que desagrada a Deus e depois adorar e já era. Porque é isso que Deus quer, Ele quer adoração. Eu vou lá, vou matar, vou roubar, vou me prostituir, depois eu vou para a igreja no domingo, somente adoro Ele e está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas se eu te falar que não é somente adoração que Deus quer, vamos ler Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é isso que Deus quer. Ele quer adoradores e não somente adoração. Ele quer que você adore Ele com o seu corpo, ou seja, com a sua maneira de viver, com a sua forma de andar, com a sua forma de agir, tudo dentro da palavra dele. Deus está procurando adoradores e não somente adoração. Como Jesus disse para a mulher samaritana que ia chegar um momento onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então Deus ele está querendo adoradores e não somente adoração. Porque é fácil eu fazer o que for, fazer tudo de errado, eu roubar, eu enganar, eu mentir, eu adulterar, depois no domingo eu ficar lá dançando, sapateando, louvando a Deus, dando glória. Se fosse assim era fácil, mas Deus não quer somente adoração, e sim Ele quer um verdadeiro adorador, que adora Ele o tempo todo, que serve a Ele o tempo todo, que anda de acordo com a palavra dele o tempo todo, e não somente no domingo, ou não somente no dia de culto, e sim que anda sendo fiel, seguindo e andando com Ele, não só no culto, mas no trabalho, em casa com a família, na escola, na faculdade, seja lá onde for. Deus, Ele quer adoradores e não só adoração. Amém? Fique com essa reflexão e a partir desse momento, entenda que Deus ele não quer somente um louvor, uma oração no domingo, ou na segunda-feira, ou no culto só específico para aquilo. E sim, Ele quer você por inteiro, que você seja adorador por inteiro, em espírito e em verdade o tempo todo. Não somente às vistas dos pastores e dos pessoal da igreja, e sim à vista do mundo inteiro. E ainda mais quando ninguém estiver por perto, que você continue sendo adorador. Porque se não tem ninguém por perto para ver, tem o que está vendo, que é Deus. Amém? Agora vamos orar.
Deus maravilhoso, Deus santo, Deus querido, louvado e engrandecido para todos sempre seja o teu santo nome, meu Pai. Agradeça ao Senhor, Pai, por esse momento, Pai, por essa reflexão, Pai, que o Senhor colocou em meu coração, Pai, e que a partir, Pai, dessa palavra a gente venha se comportar como verdadeiros adoradores, Pai. Não somente te adorar no domingo ou na segunda ou em dia de culto, e sim que a gente venha te adorar o tempo todo, em espírito e em verdade, porque é assim que o Senhor quer que a gente ande, e é pessoas assim que o Senhor está procurando, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor, Pai, venha nos tornando adoradores, Pai, venha nos ajudando, Pai, a nos esvaziar de nós mesmos, Pai, a nos esvaziar desses desejos carnais, dessas coisas mundanas e temporais, que a gente venha se dedicar mais e mais pela Tua palavra, que a gente venha se dedicar mais e mais para andar contigo, para ser esses verdadeiros adoradores que o Senhor quer, Pai, porque somente esses verdadeiros adoradores é aqueles que vão herdar o reino, Pai, o reino espiritual, Pai, o reino dos céus que nos aguarda até que o Seu Filho venha, Pai. Oh, Deus maravilhoso, então eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar te adorando, a continuar te servindo, mediante, Pai, as tribulações, mediante, Pai, essas dificuldades que a gente passa no dia a dia, que a gente venha sempre te adorar, Pai. Deus maravilhoso, peça ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a continuar te adorando, Pai, mesmo em meio a essas enfermidades, Pai, essa pessoa, Pai, que está enferma e está te adorando, Pai. Peço que o Senhor venha concedendo força para que ela venha continuar te adorando, Pai, porque muitas vezes o Senhor faz um milagre depois que a gente te adora, Pai. Então eu peço, coloca, Pai, no nosso coração os desejos de te servir, Pai. Coloca nos nossos corações o desejo de caminhar sempre contigo, Pai. Porque somente assim vamos conseguir ser esses verdadeiros adoradores, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu rogo ao Senhor por essa pessoa, Pai, que não está conseguindo te adorar por causa das dificuldades, Pai, no trabalho, das dificuldades na família, com a dificuldade no casamento, Pai. Que o Senhor ajude essa pessoa a resolver essas dificuldades sabiamente, Pai, e que ela venha continuar te adorando em espírito e em verdade, Pai. Deus maravilhoso, eu peço que o Senhor venha tocando, Pai, nessas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, para que elas venham se tornar, Pai, adoradores, Pai, porque é isso que o Senhor procura, Pai, adoradores e não somente adoração, Pai. Peço que o Senhor venha visitando, Pai, essas pessoas, Pai, mais humilde, Pai, que não conhece a Tua palavra, Pai, que não tem acesso, meu Deus. Envie, Pai, Teu servo lá, Pai, envie esse vídeo até essa pessoa, Pai, e que ela venha entender e compreender o que realmente o Senhor quer, meu Pai. Deus maravilhoso, repreende essa enfermidade, Pai, essa enfermidade física, Pai, que caia por terra agora, Pai, essa pessoa que está com dor o tempo todo, que não consegue nem caminhar, Pai, que não consegue levantar da cama, Pai, que ela venha levantar agora, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que não está reagindo, Pai, que está em coma, Pai, que só está ouvindo e não consegue responder, Pai, que ela seja curada agora, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que está com problema nos nervos, Pai, essa pessoa que está com hérnia de disco, Pai, que seja repreendida essa enfermidade, que venham receber a cura agora, nesse momento, Pai. Deus maravilhoso, Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, arrancando essas pessoas dessa depressão também, Pai, dessa tristeza profunda, Pai, que homem nenhum pode tirar ela de lá, somente o Senhor pode. Então eu peço, Senhor Jesus, retira ela de lá com o Teu braço forte, com a Tua mão estendida, arranca ela de lá, Pai. Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha visitando essa casa também, Pai. Abençoa esse lar de uma maneira sobrenatural, Pai. Essas pessoas que estão nos ajudando, Pai, a compartilhando esses vídeos, eu peço que o Senhor venha visitando a cada um dela, Pai. Visita a vida financeira, Pai. Arruma um emprego para aquele que está desempregado, Pai. Abre as portas, Pai. Corta os laços, Pai, do inimigo que vem travar essas pessoas, que elas não venham conseguir caminhar para nada, Pai. Que venha cair por terra agora, Pai. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado através dessa palavra, através dessa oração, Pai, que vidas venham ser alcançadas, pessoas venham ser curadas e o nome do Senhor vai ser conhecido e engrandecido, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, crendo e agradecendo que o Senhor está nos ouvindo e vai responder todas essas orações conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu agradeço a você
que ficou até o fim e que orou junto comigo. Peço que você deixe o seu like mais uma vez, deixa o like aí, nos ajuda bastante quando você deixa o like. Comenta também seu pedido de oração, comenta a porta que Deus abriu para você mediante essa oração, comenta a cura que Deus liberou sobre você mediante essa oração. Peço que você comenta também o seu pedido de oração e deixe o que você está achando dos nossos vídeos, tá bom? Compartilha também com 1 ou 3 pessoas e se Deus tocar no seu coração para compartilhar com o grupo da família ou com alguma pessoa específica, também pode compartilhar, que assim o nome de Deus vai ser glorificado, você vai estar ajudando a palavra dele chegar a outras pessoas e outras pessoas podem ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? E mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até o fim e tchau, até a próxima.